Em Manila, capital das Filipinas, existe um curioso bloco de concreto que se destaca no horizonte da cidade. Ele tem uma característica peculiar e a forma de um encoraçado da Segunda Guerra Mundial, chamado Fort Drum. Esse protegeu por muito tempo a Baía Sul de Manila. À primeira vista, parece ser um casco muito antigo de navio de guerra que foi danificado e abandonado. Mas como disse, na verdade seu casco é de concreto. E embora à primeira vista pareça que este já navegou, na verdade este barco de concreto é realmente estacionário. Este enorme complexo militar hoje em dia está completamente em ruínas. Sua construção foi concluída no início do século XX, por isso esteve presente nos combates mais impressionantes da história da humanidade. Antes mesmo das duas guerras mundiais, teve um final fatídico em 1945, na Segunda Guerra Mundial, enquanto enfrentava o Império Japonês. Mas por que os Estados Unidos da América construíram um navio de concreto nas Filipinas antes mesmo do início da Primeira Guerra Mundial? Por que criaram um enclave defensivo com essas características no meio do mar? Qual foi o propósito deste incrível e histórico complexo militar? Como sempre, nestes vídeos, responderemos a todas essas perguntas, e muito provavelmente este vídeo te deixará absorto. Fort Drum começou em uma pequena ilha, conhecida como El Fraile, que junto com um conjunto de ilhas circundantes na área, como Corregidor e Cabalo, formam uma barreira natural na entrada da Baía de Manila. Estas foram fundamentais para a Espanha quando as Filipinas eram sua colônia. Estas pequenas ilhas serviram para vigiar a entrada de navios hostis e como pedágio para garantir a segurança dos navios que retiravam e introduziam recursos das Filipinas. El Fraile teve seu ponto máximo de atividade na Guerra Hispano-Americana em 1898, onde os espanhóis muitas vezes surpreenderam a frota americana a partir destas pequenas ilhas, mas principalmente a partir de Corregidor e El Fraile. Era muito difícil para os navios passarem pela baía sem serem vistos a partir de alguma destas ilhas, mesmo com mau tempo, ou pior, esses navios muitas vezes eram atacados a partir das mesmas. De qualquer forma, após a famosa Batalha da Baía de Manila, onde os Estados Unidos derrotaram a Espanha em um épico combate naval, os Estados Unidos assumiram o controle das Filipinas. Mas os americanos temiam que os espanhóis voltassem a atacar a ilha, então decidiram fortificar ainda mais a baía. Esta tinha um comprimento de aproximadamente 12 quilômetros e havia fortificações em Corregidor e na Ilha do Cavalo. Então, os americanos tiveram a ideia de também fortificar a Ilha do Frade. O Frade era uma ilha muito pequena, tornando desafiador construir uma fortificação da magnitude necessária. Várias propostas foram feitas, como a criação de muitas ilhas artificiais, mas a proposta mais acertada foi a do primeiro tenente do Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos, John J. Kickman, que propôs modificar agressivamente a Ilha do Frade para dar-lhe o tamanho suficiente e torná-la mais adequada. Sua proposta era simplesmente cercar a ilha com uma espessa parede de concreto e aço para dar-lhe uma forma ovalada e depois elevá-la a 12 metros acima da maré. Também instalar duas enormes torres de 305 milímetros para cobrir a entrada e a saída da baía, e também estaria equipada com postos de observação. E esses postos de observação levariam a um bunker que basicamente forneceria ao pessoal proteção, e também instalações como cozinhas, dormitórios, salas de armas, oficinas e salas de estar. No final, a proposta de Kickman não seria aceita, mas o plano final seria amplamente copiado do seu conceito. A construção começou em abril de 1909 e durou 5 anos, onde a ilha rochosa de El Fraile foi nivelada pelos engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Estes ergueram grossas camadas de concreto reforçado ao seu redor. O design final tinha duas torres duplas, desta vez de 356 milímetros, mas apontando para a área fora da baía. As paredes davam uma forma angular mais de acordo com a forma da ilha, dando-lhe uma aparência de navio de guerra. Também foram instaladas duas baterias inferiores de 150 milímetros, para fornecer cobertura lateral. Todo este complexo forneceria mais de 1.000 metros quadrados de espaço para os 300 homens e 20 oficiais, com banheiros, dormitórios, cozinhas, um hospital, salas de armas, escritórios para os oficiais e áreas comuns. Fort Drum teria um tamanho de 110 metros de comprimento por 44 de largura e uma altura de 12 metros.
A espessura das paredes variava de 7,6 a 11 metros, tornando-a praticamente invulnerável a qualquer tipo de ataque naval. As torres eram realmente incríveis. As principais tinham uma blindagem de 450 milímetros de aço e foram especificamente feitas para Fort Drum. Por isso, não foram vistas torres iguais em nenhuma outra fortificação da área. Elas giravam por meio de esteiras movidas eletricamente, e as munições eram elevadas desde o fundo do forte por meio de elevadores elétricos. Os canhões operavam de forma independente, juntamente com os canhões laterais de 150 milímetros, os quais eram 2 de cada lado. Um em cima do outro, davam ao forte um poder de fogo realmente temível para qualquer navio da época. Na proa tinha um enorme mastro com design de gaiola de 26 metros para observação, o qual levaria em suas épocas finais antenas de rádio, focos A e telêmetros similares aos dos navios de guerra. De tudo isso, junto à forma da ilha e os canhões, davam a ele seu aspecto tão característico de encouraçado da época, a Fort Drum. Em 1914, Fort Drum entrou em serviço e foi entregue ao 59º Regimento de Artilharia Costeira Americana. Os homens que operavam o forte deram a ele o apelido de Fort Drum, de United States Ship No Go. No entanto, a partir daí só viriam problemas para Fort Drum. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América reduziriam amplamente seu orçamento militar, então, pouco a pouco, o orçamento para manter Fort Drum foi reduzido a mínimos inaceitáveis. Durante os anos 20, seus canhões e maquinaria começaram a se tornar obsoletos. Canhões de 356 milímetros já estavam presentes em encouraçados modernos, e a maquinaria, como plantas de energia, que usavam motores de 225 cavalos de força, praticamente eram tecnologias do século passado. Planejava-se uma modernização bastante agressiva, mas essas atualizações imperativas para o forte não chegariam porque os Estados Unidos assinariam o Tratado Naval de Washington de 1922 com as potências do mundo. A partir desse momento, fazendo com que os Estados Unidos não pudessem fazer nenhum investimento ou melhoria em posições defensivas no Pacífico. Os anos 30 também seriam difíceis, porque, com a Grande Depressão, os Estados Unidos da América reduziram ainda mais o orçamento militar para o forte e as coisas piorariam. Especialmente para o forte, em 1934, pois os Estados Unidos da América assinariam um tratado concedendo independência às Filipinas em 1944, então não investiriam em uma base militar que seria abandonada de qualquer forma. Acabar sob controle de outro país em uma década. Devido a todos esses problemas, Fort Drum se tornou um grande elefante branco, praticamente abandonado, mas no final dos anos 30, o Império do Japão começou a ser uma preocupação latente para os Estados Unidos. As Filipinas eram a possível primeira linha de defesa contra uma, até aquele momento, hipotética guerra contra o Império do Japão. No final, o Japão atacou em 1941 e praticamente os japoneses tomaram toda a ilha, enquanto as tropas americanas e filipinas se retiraram para a península de Bataan, pois lá as tropas japonesas estavam ao alcance dos canhões de Fort Drum e do corredor. Fort Drum era imune a qualquer ataque aéreo, mas não a torre de observação, e os japoneses a atacariam para fazer com que Fort Drum não conseguisse detectar alvos. Durante semanas, Fort Drum foi atacado de todas as posições por artilharia japonesa de diferentes calibres. Nenhum projétil conseguiu atravessar as espessas paredes de concreto. Disse que Fort Drum recebeu mais de 3.000 impactos de projéteis, deixando enormes crateras no concreto e destruindo quase todas as defesas aéreas que estavam encobertas. No final, 9 de abril de 1942, após muitas baixas, as tropas americanas se retirariam de Bataan, pois consideravam a península indefensável sob essas condições. No entanto, os fortes de Corregidor e Fort Drum não seriam evacuados, e foi instado que continuassem resistindo. Apesar do Fort Drum ter disparado contra barcos de desembarque japoneses, o forte de Corregidor foi tomado por um bem-sucedido desembarque noturno japonês, no dia 6 de maio. Com a queda de Corregidor, o Fort Drum simplesmente se renderia aos japoneses sem oferecer resistência. No entanto, o coronel Kirkpatrick, que estava no comando do Fort Drum, insistiria que definitivamente poderiam ter resistido anos lutando contra os japoneses. Eles tinham munição, suprimentos para 6 meses.
Além disso, os 428 homens estavam intactos, exceto por alguns ferimentos. No entanto, eles não tinham água. Jack Cole, que serviu no Fort Drum durante a guerra, falou sobre isso em suas memórias. Se tivéssemos água, teríamos durado 3 ou 4 anos. Toda a água que entrava era trazida da Ilha do Cavalo. Sem água já tínhamos acabado. Embora tenhamos água ao nosso redor, não podemos bebê-la. Os canhões do Fort Drum dispararam sem parar até o último minuto da rendição. Os homens destruíram todo o material que puderam e finalmente inutilizaram os canhões colocando sacos de areia neles e disparando os obstruídos. O coronel Kirkpatrick morreria em cativeiro no dia 27 de abril de 1943 e o mencionado Jack Cole foi libertado algum tempo depois. Em suas entrevistas, Jack Cole estimou que apenas 28 dos 425 homens que serviram no Fort Drum sobreviveram aos campos de prisioneiros. A queda de Bataan foi uma das maiores derrotas na história dos Estados Unidos, mas esse não seria o fim do Fort Drum. Em 1945, os Estados Unidos retomariam Manila em uma das operações militares mais grandes e provavelmente mais destrutivas e sangrentas da história. A cidade ficou quase completamente destruída e mais de 100 mil civis pereceram como consequência. O Forte DROM não fez um único disparo enquanto os americanos tomavam Manila, por isso foi considerado abandonado. No entanto, durante uma operação de reconhecimento, descobriram que ainda havia japoneses no Forte DROM. Depois se soube que eram 68 marinheiros sobreviventes do encouraçado Musashi, que havia sido afundado alguns meses antes. Bombas de 2.000 libras foram lançadas sobre o Forte DROM em um intenso ataque aéreo. O forte resistiu sem problema a todas essas bombas. Os canhões principais, no entanto, foram definitivamente inutilizados. E então, o United States Ship Phoenix conseguiu inutilizar as baterias laterais fazendo muitos disparos nelas. Os japoneses resistiam a se render, mesmo sem poder atacar. Entrincheirados, era muito difícil tomar o forte à moda antiga. O que os americanos fizeram foi simplesmente subir homens ao convés por meio de um navio de desembarque especial para evitar que os japoneses saíssem do forte, para dar tempo a outros navios de desembarque especiais que despejaram uma mistura de diesel com gasolina nas aberturas de ventilação. Além disso, os homens que estavam no convés colocaram explosivos em áreas estratégicas. Enquanto os americanos estavam colocando explosivos, alguns japoneses abriram fogo de onde puderam, ferindo alguns homens que estavam nos navios de desembarque. Em apenas alguns minutos, eles despejaram mais de 11.000 litros de mistura de diesel e gasolina. Depois, eles se afastaram para observar o espetáculo e finalmente detonaram tudo. Os americanos observaram com orgulho como uma enorme bola de fogo crescia, precedida por uma grande coluna negra de fumaça, marcando o fim do enigmático Fort Drum. Até hoje, o Fort Drum continua de pé. A explosão de fogo causou apenas danos mínimos à estrutura. A cobertura naturalmente está cheia de crateras e as paredes do forte ainda estão enegrecidas pelo fogo. E, embora seja oficialmente proibido acessar o Forte DROM, muitos o fazem ilegalmente por meio de helicópteros e barcos. Esta é a história do Forte DROM. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Até a próxima. Adeus.